Quero agradecer a Deus pela vida do Davi, pelo convite, pela honra de estar aqui com vocês. Quando conversamos a primeira vez sobre a conferência, o Davi me falou do desejo de que em cada noite alguma faceta da cultura do céu, do reino de Deus fosse trazida para vocês. E Deus o inclinou a que nós conversássemos um pouco sobre família. Porque não pode haver uma verdadeira mudança cultural, não pode haver uma transformação cultural genuína se isso não começar pela família. Então é bom que jovens estejam aqui hoje, porque nós estamos propondo, assim como uma nova cultura, a cultura do céu, uma nova cultura familiar também, uma cultura familiar do céu, amém? Amém, irmãos? A gente tem ouvido falar muito sobre família, é um ataque pesado contra a família. Fora da minha função pastoral, a minha atividade onde eu milito de fato é a da psicologia, e é um ataque pesado contra a família. O que os pensadores do comportamento humano hoje mais falam é que o conceito de família está acabando. Há homens, céticos, homens ímpios, que são os intelectuais desse século, homens que as pessoas pagam milhões para ouvi-los, e que estão do alto da sua arrogância afirmando que em 2 gerações no máximo o conceito de família como nós conhecemos vai ter acabado. Tem um psicólogo cristão chamado James Dobson, que durante muito tempo foi diretor do Instituto Cristão de Pesquisa na área de sexualidade humana, foco na família, o Focus on the Family, dos Estados Unidos. Ele diz que, historicamente, toda vez que em uma sociedade o conceito de família é desestruturado, essa sociedade toda vem à falência. Se você pesquisar a história da humanidade, os grandes impérios, as grandes civilizações que o mundo teve, os assírios, os babilônicos, os gregos, os romanos, todos eles começaram a ruir quando o conceito de família começou a ser desestruturado, começou a ser derrubado. Portanto, há uma estratégia do inferno para destruir o conceito de família. Então é bom que jovens ouçam isso aqui hoje. Deus não desistiu da família. E dentro do conceito de cultura do céu, é inegociável a cultura de uma família de acordo com a palavra de Deus. Você pode dizer amém, meu jovem? Amém? E outra coisa muito importante. Quantos aqui de fato estão insatisfeitos com o modelo da política partidária desse país? Quantos estão insatisfeitos? Quantos estão insatisfeitos com a corrupção? Quantos estão insatisfeitos com a impunidade, que talvez seja a grande protetora da corrupção? Quantos estão insatisfeitos com o sistema judicial desse país que está falido? Agora, eu te pergunto, onde esses políticos surgiram? Onde esses juristas surgiram? Eles são ETs que caíram aqui no Brasil de repente? São importados de outros países? Os senadores, os deputados, os juristas, que nós achamos que são corrompidos, foram criados em famílias brasileiras. O modelo de corrupção que eles aprenderam dentro de casa. O modelo de injustiça social que eles aprenderam dentro das famílias. E muitos deles aprenderam em famílias chamadas cristãs. Eu quero hoje pensar sobre um tema. O tema que a gente trouxe para essa palavra é o caos da nação sintetizado no caos de uma família. Quando falamos de caos é algo muito sério. O caos, ele é o oposto, ele é o antônimo do cosmos. Quando Deus criou o mundo, lá em Gênesis capítulo 1, criou o universo, diz a Bíblia que o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. O que era a face do abismo que a Bíblia cita? Era o caos. Havia um caos no universo. Aí Deus vem e dá uma palavra de ordem: haja luz, e houve luz. Depois ele faz divisão entre luz e trevas. E Deus começa então a criação. E no final do 1º capítulo do Gênesis, todo o universo está criado. O universo, que é a palavra grega cosmos, da onde vem a palavra cosmético. Cosmos é algo muito organizado, muito belo. O caos é o oposto disso. Hoje há um caos na nação brasileira. Deixa eu falar uma coisa contigo, meu irmão. É impossível que alguém genuinamente cristão e com a sua sanidade mental preservada esteja plenamente feliz no Brasil. É impossível. Se você disser isso, ou você não é genuinamente cristão,
ou sua sanidade não está preservada. Ninguém pode ser plenamente feliz com meninos vendendo bala no sinal do trânsito à meia-noite. Ninguém pode ser plenamente feliz com meninos de 13 a 14 anos se prostituindo nas encruzilhadas. Ninguém pode ser plenamente feliz nesse país com meninos e meninas vendendo o seu corpo nas rodovias. Ninguém pode ser plenamente feliz num país como esse, onde os pobres são presos e os ricos conseguem escapar facilmente das prisões. Não pode haver felicidade plena nesse sistema de caos. Você entende isso? Amém, irmãos? Eu quero repetir para você que todo o caos que há no Brasil, toda a tragédia, toda a desgraça que há nesse país, se aprendeu dentro de casa. Todo modelo distorcido de política, de justiça, se aprendeu dentro de casa. Portanto, o caos da nação é sintetizado no caos das famílias. Eu quero pensar sobre isso hoje. Abra a sua Bíblia, por gentileza. É um texto bíblico que relata um momento de caos na história de Israel. Livro de Juízes, capítulo 17. Juízes 17. Juízes, capítulo 17. Enquanto você abre a sua Bíblia, vocês, sei que não me conhecem, como o Davi falou, meu nome é Silfarne, eu tenho servido ao Senhor, cuidando do seu rebanho ali na cidade de Mesquita, na Baixada Fluminense, comunidade evangélica de Mesquita. Na verdade, tenho servido ao Senhor como pastor há 20 anos, e servido a Ele como discípulo há 37 anos, né? Desde meus 11 anos de idade que eu conheci Jesus. E eu pude acompanhar muita mudança na igreja, né? Muita coisa boa e coisa ruim aconteceu. E eu me sinto muito realizado em poder estar nesse momento de transição geracional, trazendo para essa nova geração uma realidade que é possível viver um evangelho genuíno, é possível viver um evangelho pleno, sem ser um louco, sem ser uma pessoa insana, sem ser uma pessoa que não tem prazer na vida. Deus pode nos dar muito prazer na vida, vivendo o evangelho pleno, mas para isso é preciso ser desafiado por esse evangelho, amém? Sou casado há 25 anos com uma mulher linda chamada Patrícia. Eu sempre digo que eu orei muito e ela não orou nada, então deu nisso. Mas uma mulher, ela não pôde estar aqui, está estudando, está preparando a monografia dela. Um dia vão ter o prazer de conhecê-la. E um filho abençoado, Aleph, de 20 anos. David caminha conosco lá, tem suportado a gente lá como pastor, tem aguentado, né? Juízes 17, eu trouxe um amigo muito especial que ele ficasse em pé, Carlos Patente, fica em pé. Só o nome Patente, é patente alta, né? Carlos Patente, ele é pastor na igreja Vida Abundante lá em Deerfield, nos Estados Unidos, na Flórida, um grande amigo. Isso, pode dizer que é patente alta. Você achou aí Juízes 17? Quem achou pode dizer amém? Diz assim a história: havia um homem chamado Mica dos montes de Efraim, que disse certa vez à sua mãe: os 13 quilos de prata que foram roubados de você e pelos quais eu a ouvi pronunciar uma maldição, na verdade, a prata está comigo. Eu a peguei. Disse-lhe sua mãe: o Senhor o abençoe, meu filho. Quando ele devolveu os 13 quilos de prata à mãe, ela disse: consagro solenemente a minha prata ao Senhor, para que o meu filho faça uma imagem esculpida e um ídolo de metal. Eu a devolvo a você. Mas ele devolveu a prata à sua mãe, e ela separou 2,4 quilos e os deu a um ourives, que deles fez a imagem e o ídolo. E esses foram postos na casa de Mica. Ora, esse homem, Mica, possuía um santuário, fez um manto sacerdotal e alguns ídolos da família, e pôs um dos seus filhos como seu sacerdote. Naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. Um jovem levita de Belém de Judá, procedente do clã de Judá, saiu daquela cidade em busca de outro lugar para morar. Em sua viagem, chegou à casa de Mica, nos montes de Efraim. Mica lhe perguntou: de onde você vem? Sou levita de Belém de Judá. Respondeu ele: estou procurando um lugar para morar. Fique comigo, disse-lhe Mica. Seja meu pai e sacerdote, e eu darei a você 120 gramas de prata por ano, roupas e comida. O jovem levita concordou em ficar com Mica e tornou-se como um dos seus filhos. Mica acolheu o levita e o jovem se tornou seu sacerdote, ficou morando em sua casa. E Mica disse: agora sei que
que o Senhor me tratará com bondade, pois esse levita se tornou meu sacerdote. Pai, eu te agradeço pela honra, pelo privilégio de lermos tua palavra. Quero pedir que o Senhor nos ajude a, de maneira sábia, de maneira equilibrada, trazer o que está no meu coração nessa noite para essa plateia. Eu quero me levantar contra todo espírito contrário à tua palavra. Todo espírito que causa inquietação, incômodo, cansaço extremo, desejo de dormir, de ir embora, desatenção. Eu repreendo todo espírito que causa comichão nos ouvidos, como diz o apóstolo Paulo. Nós reivindicamos que tua palavra se cumpra, Senhor, e que pelo poder de armas espirituais, todas as fortalezas da mente sejam derrubadas, todo sofisma, toda altivez que se levantam contra o conhecimento de Deus sejam anulados, e que todas as mentes, todos os pensamentos aqui, sejam levados cativos à obediência de Cristo. Assim oramos e cremos em nome de Jesus. Você que crê e concorda com essa oração, pode dizer amém? Eu falei de caos. Israel vivia um tempo de caos. O livro de Juízes é um livro interessante, tem muito a ver com o nosso tempo, porque é um livro de transição, um tempo de transição. Acaba o livro de Deuteronômio com a morte de Moisés. Moisés foi o grande líder que Deus levantou para guiar Israel. Israel, quando foi guiado por Moisés, foi guiado por uma voz profética. Deus falava face a face com Moisés. A despeito de Moisés ser o profeta separado por Deus, o livro de Deuteronômio nos traz revelações surpreendentes para aquela época. Por exemplo, embora Moisés fosse um profeta com quem Deus falasse cara a cara, no livro de Deuteronômio Deus já fala de um conceito que só alguns séculos depois a Grécia falaria, que é o conceito de democracia. Ou melhor, até mais do que de democracia representativa. Porque a ordem de Deus, através de Moisés, no primeiro capítulo de Deuteronômio, é que embora Moisés fosse o profeta, que era o porta-voz de Deus para a nação, o próprio povo escolheria os seus líderes, e líderes representantes de cada tribo. Isso é democracia representativa. Na história da humanidade, isso é citado a partir da cultura grega. Mas 2000 anos antes da cultura grega lançar a democracia, Deus já falava de um sistema onde o povo teria direito de escolher os seus líderes e representar cada tribo naquele governo. O livro de Deuteronômio é um livro moderno demais. Ele fala de meio ambiente, fala de sanitarismo, fala de educação, fala de tudo. Moisés é o grande líder. Moisés morre, começa o livro de Josué, o povo chegando na terra prometida, e Josué, que era o jovem que foi o sucessor direto de Moisés, a quem Moisés transicionou a próxima geração, governou o povo de Israel no começo da ocupação da terra prometida. E Josué tinha os líderes que ele mesmo formou. Josué morre, aqueles anciãos que governavam com Josué também morreram, e começa o livro de Juízes. O livro de Juízes começa dizendo que depois que morreu Josué e morreram os anciãos que governavam junto com Josué, levantou-se uma geração que não conhecia Josué nem os princípios de Deus, e aquela geração começou a ir contra o que Deus havia ensinado. E sabe qual é a primeira característica apontada no livro de Juízes, que sinaliza que aquela geração havia perdido o conceito de Deus? É que aquela geração começou a cultuar os deuses das nações vizinhas. Por que será que Deus se incomoda tanto com o culto a outros deuses? Por que Deus insistiu que Israel, que aliás é um fenômeno também histórico, era a única nação monoteísta no meio de tantas nações politeístas que adoravam vários deuses? Por que Deus insistia que Israel não copiasse os cultos dos outros deuses? Porque culto é o que dá origem à cultura. Qualquer historiador de comportamento humano que ignora a religiosidade da cultura de um povo é um imbecil, um idiota. Porque ele tem que entender que toda cultura tem a ver com religiosidade. O homem sempre vai buscar um modelo religioso para se aculturar. Se ele for um ateísta, vai buscar uma filosofia, uma ideologia para ser o seu culto. Cultura tem a ver com culto. Então o que Deus estava dizendo para Israel? Não copie a cultura dos povos em volta. Porque a cultura que eu dou para vocês é a cultura do céu. É a cultura que eu mesmo dei a Moisés. Você entende isso? E qual foi o grande pecado de Israel? Logo depois perdeu a conexão com a geração anterior. Começar a copiar a cultura dos povos em volta. Jovens, ouçam com atenção. Deus quer levantar uma geração ousada. Muito mais ousada do que a minha. Eu tive o prazer e falo sempre com os jovens com quem eu congrego na igreja. Em outubro eu completo 48 anos de idade. Eu sempre digo para eles, eu tenho o prazer e a alegria de falar que a minha adolescência, a minha juventude foi totalmente gasta no evangelho do reino de Deus.
Eu não tenho nenhuma tristeza em dizer que eu não provei o que é droga, não provei o que é bebida, não sei o que é noitada, não sei o que é balada. Meu testemunho é esse: conheci Jesus aos 11 anos e nunca me afastei da casa dele e dei toda a minha juventude para ele. Amém? Esse é meu testemunho. Não tem nada espetacular para falar. Não fui drogado, não sou ex-drogado, não sou ex-gay, não sou ex-matador, eu sou apenas alguém que foi comprado pela graça de Deus e entregou a juventude para ele. Eu gosto de falar uma coisa com vocês, jovens. O que eu vivi nesses 37 anos seguindo Jesus não se compara ao que Deus quer fazer na próxima geração. Eu sinto em meu espírito, tenho falado com alguns pastores. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Muitos pastores da minha geração têm a seguinte percepção: nós perdemos 2 décadas. Uma geração inteira de evangélicos se perdeu nesse Brasil, porque nós nos vendemos a um sistema babilônico que não é igreja. Porém, para que Deus levante uma nova geração que vai destronar o império babilônico dentro da igreja, essa nova geração não pode desprezar a geração anterior. Deus não vai matar uma geração para levantar nova. Deus quer transicionar. Você entende isso? Conexões. O grande erro da geração do livro de Juízes é que eles não tinham conexão nenhuma com os anciãos que ensinaram o que Josué ensinou. Eu comento muitas vezes na minha igreja, quando eu fiz seminário, muitos não tinham nascido ainda, foi em 86. Eu tinha 18 anos, um garoto. E no meu seminário tinha um professor, Dr. Lawrence Olson. Os mais antigos sabem quem é Lawrence Olson. Um dos grandes historiadores, linguistas que o Brasil teve. Um sueco que entendia tudo de hebraico, de grego. Era um antropólogo, era um cara que havia estudado arqueologia. Era um velhinho já, americano, sueco. E ele às vezes sentava no corredor do seminário, do Instituto Bíblico Pentecostal, aqui em São Francisco Xavier. E eu, no alto dos meus 18 anos, eu comecei a pregar muito cedo, com 12 anos. Então com 18 anos eu já achava que era alguém. Quantas vezes eu passei pelo corredor e vi aquele velhinho sentado, não dava a menor importância para ele. E quando eu vi alguns parando para conversar com ele, eu pensava: esses caras são malucos, vão aprender o que com esse velho? Se eu tivesse entendido aquilo. Não perca a oportunidade de aprender com pessoas que já caminharam o caminho que você está começando a caminhar. Não faça isso. Não cometa essa estupidez que eu cometi. Esse povo não entendia. E o que sintetiza toda a tragédia e o caos do povo de Israel no livro de Juízes está no versículo 6, que diz: naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. Não havia ensino, não havia liderança, cada um fazia o que bem entendia. Mas como eu disse, esse caos da nação de Israel está sintetizado na história de uma família, que é a família de Mica. O capítulo que lemos aqui, ele é no mínimo estranho. Começa com um filho que rouba a mãe. Ele rouba a prata da mãe. Depois, esse filho devolve a prata roubada. E a reação da mãe ao descobrir que o próprio filho a roubou foi abençoar esse filho. Depois de abençoar o filho, ela pega a prata que o filho roubou e consagra a prata ao Senhor para que o filho construa um ídolo, uma imagem de escultura. A história continua e esse filho, Mica, contrata um sacerdote e diz: você vai ser o meu pai. Diz que o sacerdote vai ser o seu pai, mas o texto fala que o sacerdote foi tratado como seu filho. Nada está batendo, você está entendendo? Tudo confuso. E no final, depois de construir um ídolo de escultura e de contratar um sacerdote, ele fala: agora Deus vai me abençoar porque eu tenho um sacerdote. Se você ler o capítulo, nada bate com nada. Isso é caos. Nada bate com nada. E essa a impressão que eu tenho quando olho para alguns aspectos da igreja evangélica desse século XXI. Nada está batendo com nada. Eu quero pensar nessa família. Eu quero que você que está aqui hoje, que ainda não é pai, não é casado, e você que já é, primeiro comece a consertar alguma coisa. Você que não é pai, nem é casado ainda, nem mãe, comece a observar alguns sinais que você precisa começar a consertar para que a próxima geração possa fazer a diferença. Deixa eu falar uma coisa com vocês, queridos. É bom pregar aqui em cima, mas o galardão que de fato eu quero ter no coração do meu Pai Celestial é que meu filho não se perca. Que meu filho de 20 anos saiba que o pregador aqui do púlpito é o mesmo Silfarne que está dentro de casa. Porque eu vou transformar aquele homem num homem de caráter. Nós estamos convivendo com a realidade de muitos filhos de pastores que não querem nem saber de igreja. Porque tem dentro de casa um artista.
cima do púlpito uma pessoa e dentro de casa outra pessoa. É maravilhoso ver vocês cheios do Espírito Santo, caindo no chão, pulando. Mas se isso não trouxer a transformação de caráter, para que vocês causem impacto na próxima geração, nós estamos prestando um desserviço ao reino de Deus. Vocês entendem isso? Primeiro impacto que vocês vão causar será nos filhos de vocês, porque os filhos de vocês é aqueles que de fato vão viver o que vocês estão começando a preparar. Vocês entendem isso? Você pode dizer amém? Algumas características de uma família que estava no caos. Primeiro, essa família sofria com a falta de um pai. Você vê que a história conta de uma mulher que toma ação. Pode ser que o pai de Mica já tenha morrido, mas o que é estranho aqui não é o fato do pai estar vivo ou estar morto, é o fato do pai nem ser citado. Quando a história começa a ser contada, fala, havia um homem de Efraim chamado Mica. O que seria natural? Mica, filho de fulano, neto de Beltrano. A imagem do pai aqui é apagada. Um dos primeiros sintomas de caos na sociedade brasileira é a falta da figura paterna. Se há uma coisa que precisamos restaurar urgentemente nas famílias da igreja, é a figura paterna. Nós precisamos urgentemente de pais presentes. Você entende isso, irmãos? Até 2012, não sei se esse dado ainda está atual, mas até 2012, 30% das certidões de nascimento do Brasil não tinha o nome do pai. Hoje o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, está com a campanha convidando as mães que registraram os filhos sozinhos, para que elas tenham a oportunidade de convidar os prováveis pais para fazerem gratuitamente exame de DNA para saber se são os pais. Porque hoje a justiça do mundo está preocupada pela ausência paterna. 70% da população carcerária nos Estados Unidos vem de filhos de pais ausentes. Há uma ausência paterna flagrante no Brasil. Nós estamos vendo a geração da gravidez adolescente. Cerca de 10% das gravidez no Brasil são de mães adolescentes. Você entende isso? De cada 1000 partos no Brasil, 100 são de mães adolescentes. E de cada 100 mães adolescentes, 70 delas engravidam de pais também adolescentes. Estamos falando de ausência paterna flagrante. Isso está se tornando uma epidemia no Brasil. O Espírito Santo tem levantado pessoas no mundo inteiro para falar sobre paternidade. Nós levantamos rápido com essa posição de paternidade. Nós temos batido muito nessa tecla em nossa comunidade. Temos insistido que os homens retomem a sua posição de sacerdotes da casa. Nós somos uma nação de cultura matriarcal. Nós aprendemos que as mães tomam liderança. Nosso modelo é matriarcal. O símbolo do Brasil, o ícone do Brasil é a Nossa Senhora Aparecida. É a nossa matriarca. É uma mãe muito forte com o menino Jesus no colo. Pequeno, indefeso, fragilizado. Onde está a figura do Deus Pai? Onde está a figura de José? Não existe. O nosso legado cultural é de ausência paterna. As nossas 3 raízes que formaram a cultura brasileira, esse povo miscigenado que somos nós, foram 3 raízes que sofreram muito com a ausência paterna. Os indígenas que habitaram nesse país aqui, nosso solo, eram indígenas que abandonavam filhos no meio da mata. Se nascesse com defeito, se nascesse gêmeos, o mais bonito ficava, o mais feio jogado na mata. As meninas indígenas foram negociadas para os colonizadores portugueses por troca de espelho, para ter relações, para virarem escravas sexuais dos portugueses que vieram para cá. E muitos meninos indígenas nasceram sem a figura do pai. Os portugueses que vieram para cá, a maioria vieram sem família. Era uma escória da sociedade judaica, portuguesa. O primeiro ministro de justiça do Brasil foi um condenado em Portugal por ter roubado a coroa portuguesa. E veio cumprir a pena no Brasil. Nós sofremos com a cultura católica medieval, porque no século XVI, a Península Ibérica, Portugal e Espanha, sofria com a influência que já era crescente naquela época do islamismo. E o islamismo é a religião de uma figura paterna apagada, já que o Islã veio do povo árabe, vem de Ismael. Antes mesmo nós pensávamos no profeta Maomé, que é Maomé, a figura máxima do povo árabe é Ismael, que foi um filho que perdeu a figura paterna também. Influenciou a cultura católica na Idade Média. Muitos santos católicos da Idade Média tinham roupas em estrutura árabe. Foi esse modelo católico que veio para o nosso país. Os africanos que foram trazidos da África para cá como escravos. Os mercadores de escravos separavam essas pessoas, as famílias, no próprio navio. Eles eram levados em áreas diferentes. E a proposta era: separem as famílias, porque a falta de vínculo familiar vai criar uma dependência do escravo com o seu senhor.
Havia a figura da escrava parideira, que gerava escravos para o seu senhor, que também não tinham figura paterna. Essas três estruturas formaram quem somos nós. Nós somos uma nação que falta pai. Eu tenho andado muito incomodado com a quantidade de pastoras, nada contra as pastoras, minha esposa também é uma pastora, mas de ministérios onde pastoras são muito fortes e pastores muito apagados. Nós estamos passando um modelo equivocado no conceito de família. A sociedade pode oferecer qualquer modelo de família, mas o modelo bíblico é: o homem é o líder da casa, a mulher é a sua auxiliadora e os filhos são seus herdeiros. Nós não abrimos mão desse modelo, esse é o modelo bíblico. Eu posso ouvir amém, irmãos? E nesse modelo o homem é o líder da casa, ele que assume a responsabilidade. E ser líder não é ser mandatário. Ser líder é aquele que é o primeiro a morrer, se for preciso, pela sua família. O homem é o líder do amor, ele conquista a família pelo amor. Você pode dizer amém, meu irmão? Nós vemos hoje um número imenso de homossexualidade no Brasil. Eu queria dizer para você que a homossexualidade é uma exceção na igreja evangélica, e não é. Muitos filhos de pastores estão se tornando homossexuais. Muitas filhas de pastores estão se tornando lésbicas, porque não tem figura masculina saudável dentro de casa. Sexualidade tem a ver com identidade. Você nasce macho ou fêmea, mas masculinidade e feminilidade é um aprendizado. Se aprende em casa. Nós temos famílias hoje de muitas mães solteiras, mães adolescentes, pais fracos. Nós temos uma geração de homens fracos, homens bananas, frágeis, que choram por tudo, enfraquecem por tudo. Estão no desespero, pede a mulher para orar, a mulher para jejuar, a mulher para ir para a igreja. Enquanto a mulher está na igreja, está em casa vendo televisão. Deus tem que levantar homens entre vocês, jovens. Sejam homens de verdade, sejam machos. Assumam sua família. Briguem pelos seus filhos. Levante de madrugada para orar pelos seus filhos. Entenda uma coisa: pais estão aqui hoje, futuros pastores, futuros profetas, futuros missionários, futuros apóstolos. 1000 ovelhas não valem o seu filho. O seu filho é a sua primeira igreja. O seu filho é a sua primeira responsabilidade. Entenda isso de uma vez por todas. Abra mão de agendas, abra mão de projetos, mas não abra mão dos seus filhos. Deus precisa restaurar a figura paterna na igreja brasileira, irmãos. Eu tive alguns momentos muito importantes na minha vida, que marcaram a minha vida. Tive a oportunidade de pregar em lugares muito importantes, estar com gente muito importante já. Mas eu ouvi algo do meu pai e do meu filho que me valeram mais que qualquer honraria. Meu pai foi um cara muito duro, homem cheio de amantes. Eu nunca tive a oportunidade de colocar a cabeça no colo do meu pai. Aquele paraíba brabo, caba macho, que homem tem que ter mais de uma mulher. Meu pai era contra o evangelho. Meu pai se converteu faltando um mês antes de morrer. Mas eu lembro de uma vez que eu levei meu pai na rodoviária Novo Rio para pegar um ônibus, mais ou menos um ano antes dele morrer. Ele não sabia que estava com câncer já, nem eu sabia. Eu tinha nessa época uns 14 para 15 anos. Quando eu me converti, para ele foi uma aberração, porque eu fui o primeiro a me converter na minha família, eu e minha mãe. Ele pegava muito no pé da gente. A gente tinha que orar escondido dentro de casa, a gente tinha que ler a Bíblia escondido, porque ele não gostava. E um dia ele parou comigo na rodoviária e falou: filho, deixa eu falar uma coisa contigo, meu filho. Eu sei que eu pego muito no teu pé por causa da igreja, mas não saia da igreja não. Porque se tem alguém que é crente de verdade, é você e sua mãe. Aquilo para mim foi a única honra que eu recebi do meu pai, eu guardo até hoje. E alguns anos atrás eu ouvi do meu filho, quando estava com 16 anos, pensando em se afastar da igreja, enfraquecido na fé. Ele começou a se afastar, esfriando no coração. Eu chamei para ele: filho, você acha que Deus está te rejeitando porque você está fraco? Como é Deus para você? Ele parou, pensou e falou: pai, eu acho que Deus é parecido com você. Eu sei do peso que isso é, da responsabilidade que isso significa. Então eu quero estimular vocês jovens que estão aqui hoje. Sejam homens, e vocês mulheres, não tenham medo de ser submissa a seu marido. Submissão não é subserviência. A mulher é submissa ao seu marido, sim, ela está junto com ele cumprindo a missão. Vamos fortalecer os homens dessa igreja, vamos fortalecer os homens dessa nação, gente. Homem forte é que grita, que chuta a porta. Homem forte é que xinga. Homem forte é aquele que dobra os joelhos para orar, que jejua pela família, que é modelo, que é referência, que ama os seus filhos, que dá palavras de carinho, que pede ajuda. Homem forte chora. Homem forte chora pedindo ajuda. Amém, irmãos?
Nós vivemos isso o tempo inteiro já tentando estagiando em psicologia, que de cada 50 mulheres, um homem vai pedir ajuda. Homens, comecem a pedir ajuda. Deus deu a vocês paternidades espirituais, paternidade na fé, na igreja. Busquem ajuda. Eu não tive modelo de pai bom, mas quando eu me converti aos 11 anos de idade, eu fui buscar paternidade na igreja e encontrei as referências de pai dentro da igreja. Eu sei que aqui nesse lugar e nas igrejas aqui representadas, Deus vai levantar pais que vão durante um período cuidar de você. Seja o pai de um adolescente, seja o pai de um jovem. Ame o jovem, ame a menina, demonstre amor para ele, demonstre amor para ela. Se falta pai dentro de casa, que ele encontre pais na igreja. Posso ouvir amém, meus irmãos? Amém. Deixa eu correr aqui só o primeiro ponto, tem um montão de pontos aqui, meu Deus. Vamos lá. Você não sabe o perigo que significa. Fala, fica à vontade comigo, pastor, com o microfone na mão, perigo. Segundo sintoma de uma família caótica é que faltava naquela casa os mais simples afetos naturais. Como é que é admissível um filho roubar a própria mãe, gente? O apóstolo São Paulo, na sua carta a Timóteo, na sua segunda carta, diz que nos últimos dias viriam tempos trabalhosos, onde não haveria os afetos naturais. Sabe, é o que estamos vivendo hoje, gente. Isso é um sinal dos tempos. Famílias onde os afetos naturais estão acabados. Não há mais afetos naturais. Não há mais o mínimo respeito dentro de casa. Terceiro sintoma, e esse é muito forte. Faltava arrependimento genuíno naquela casa. Esse moço rouba a prata da própria mãe. Depois ele devolve. E devolve por quê? Porque ele se arrependeu? Não. Sabe por que ele devolveu a prata? Porque a mãe amaldiçoou que roubou a prata. E todo judeu sabia que maldição de mãe judia pega. Maldição de mãe judia, quando a mama judia amaldiçoa, o negócio é sério. Judeu é muito bom para amaldiçoar. Eu conheci alguns judeus já. Judeu quando amaldiçoa, o negócio é pesado. Uma mãe judia amaldiçoando, era terrível. Esse rapaz devolve a prata não porque se arrependeu do seu pecado. Ele devolveu porque percebeu o risco e para levar vantagem no final da história. Sabe o que tem mais mexido no meu coração, irmãos? É perceber a quantidade de crentes que não se arrependem mais dos pecados, que só fogem das consequências e tentam driblar o próprio Deus. As pessoas estão vindo para Deus por medo do inferno, não porque desejam o céu, não porque desejam o reino. Eu não se arrependa dos seus pecados até que não seja exposto. Falta arrependimento genuíno. Isso se aprende em casa. Sabe por que está faltando arrependimento genuíno? Porque muita gente aqui não aprendeu o que é perdão dentro de casa. Muita gente vem de famílias que nunca a palavra perdão foi utilizada. Já viu seu pai xingando sua mãe ofendendo seu pai te agredindo fisicamente, sua mãe te amaldiçoando e nunca houve uma palavra de perdão. Você aprendeu um modelo onde não há perdão. E as pessoas começam a trabalhar com Deus, forjando arrependimento. Deus não se impressiona com lágrimas. Deus não se impressiona com espasmo emocional. Deus não se impressiona com tremelique na igreja, arrepio no corpo. Deus não se impressiona com espetáculo teatral para dizer que está chorando de dor. O que Deus quer é arrependimento. Arrependimento é metanoia, é mudança de comportamento, é voltar ao início, é começar tudo de novo. Nós precisamos ensinar nossos filhos arrependimento, irmãos. Amém, irmãos? Amém? Quero correr um pouco mais para alguns pontos mais importantes que eu quero trazer para vocês aqui. Outro sintoma é que nessa casa não havia disciplina, faltava limites. O filho rouba a própria mãe, devolve a prata não por arrependimento. Ele mesmo fala: aquela prata a qual o Senhor amaldiçoou, eu a roubei. E o que a mãe faz? A mãe abençoa aquele menino. Falta de limites. Por que faltava limites? De novo, vamos cair no ponto inicial: faltava pai. Os pais não sabem dar limite para os filhos e colocam para as mães que não foram capacitadas por Deus para isso. Não estou dizendo que mulheres são incapazes disso não, tá? Mas limite é papel de homem. Mãe dá nutriente, mãe dá afeto, mãe dá nutrição, mãe dá proteção, mãe dá amparo. Quem põe limite é homem.
Faltava alguém para colocar limite nesse menino, esse rapaz, esse homem. Ele é abençoado na hora que tinha que ser punido. Distorção total. É o que mais temos visto na igreja, gente. Falta de limites. Estamos vivendo o que alguns psicopedagogos chamam de tirania infantil. Estamos com uma infância tirânica. Crianças de 5, 3, 4, 6 anos que dominam a casa, que dão ordens na família. Casais com filhos de 8 anos que não saem porque o filho não deixa. Casas têm apenas uma televisão e o controle está na mão de uma criança de 5 anos. Ela decide o canal. Pais impotentes, enquanto os filhos fazem o que querem dentro do próprio templo. Não há autoridade. Falta limites. E a falta de limite mata. Deixa eu falar uma coisa com você. Eu não coloco limite porque eu amo muito meu filho. Você não ama não. Se você amasse, colocava limite. Falta de limite é falta de amor. Deus nos ama, por isso coloca limites. Escolham hoje entre vida e maldição, vida ou morte, bênção ou maldição. Como de todos os frutos da árvore, menos a árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso é limite, gente. Isso é amor. Eu e minha esposa ministramos um seminário sobre família. Em um dos lugares que ministramos no seminário, falando sobre limites, uma pessoa nos procurou e falou que ela ia para a noitada quando era mais jovem. E a mãe nunca ligou para ela perguntando onde ela estava, ou que hora ela ia voltar para casa. Sabe o que ela fazia? Ela via as amigas dela na noitada, na night, tocavam o celular. E a mãe dela nunca ligou para ela. Ela passou a programar o celular para tocar, 2, 3 da manhã. Ela atendia o celular. Oi mãe, tu já indo embora para casa. A falta de limite é falta de amor, gente. Uma geração que está morrendo por falta de limites. Limite e afeto. Essa geração está clamando por limite. O limite é um lugar seguro, não é um lugar protegido. Família, assim como igreja, tem que ser um lugar de segurança, não de proteção. São coisas diferentes. A nossa geração, a minha geração, é a geração pós-ditadura. Nossos pais viveram a ditadura. E a ditadura era uma cultura de repressão. Eu vim de um tempo que se o pai falasse assim, menino, vai na padaria, você podia estar quase fazendo gol na pelada na rua. Ai de você se falasse, espera aí, que o couro comia. Perguntasse o quê? Havia um extremo. Parece que a geração que sucedeu a essa ficou fragilizada e ficou com medo de colocar limites. Está matando a geração. A casa, assim como a igreja também é uma casa, tem que ser um ambiente seguro, não de proteção. E qual a diferença disso? O ambiente de proteção, você mima a pessoa, sabe? Ai, meu filhinho, não vai para lugar nenhum. Eu vejo hoje, gente, adolescentes com 40 anos, que acordam 10 da manhã e mamãe faz Nescau para levar na cama. Pelo amor de Deus, para com isso. Marmanjo que não trabalha, não estuda, mamãe lava roupa até hoje. E vem para a igreja falar em línguas. Pelo amor de Deus, se converse primeiro, querido. E seja homem na sua casa, seja mulher na sua casa, dando mau testemunho para os pais que não são crentes. Quantos pais não crentes veem o teu testemunho em casa e falam, Deus me livre de entrar naquela igreja. Mas falta limite, porque é proteção demais, você entende? Começa na infância. Uma coisa que a minha esposa fala que eu acho muito interessante. A gente começa a aprender falta de limites e falta de proteção demais na infância. A criança começa a andar. E essa geração é tão complicada que a geração protege tanto que a pessoa não cresce. Eu não sei qual foi o demônio do inferno que inspirou alguém a criar um andador. O andador é uma coisa do diabo, nasceu no inferno. Desculpa você deu para o seu filho isso. A criança tem que engatinhar para criar musculatura, ajudar na sua cognição. Ela vai tropeçar, ela vai cair, ela vai tentar subir no sofá, vai cair. Isso faz parte de frustração. Crianças precisam ser frustradas, porque a falta de frustração é proteção demais, enfraquece o homem, enfraquece a mulher. A criança cai no chão, leva um tombo. O que os pais fazem? Chão feio, bateu no neném. O que o chão fez de errado, gente? Pega a criança e fala, neném, você caiu, e assim mesmo. Vamos levantar, vamos limpar aqui, vai passar depois. A culpa está sempre fora, começa assim, depois a culpa é do pastor, é do demônio e é de Deus.
Alguém lá fora tem culpado. O que é um ambiente seguro? Um ambiente onde há limites. Nós temos um amigo, o pastor Paulo Júnior, de Goiânia. Vocês precisam trazer um dia aqui, né? Conhece Paulo Júnior, de Goiânia? Paulo Júnior falou um lance uma vez que eu nunca esqueci. Ele falou, o que é um ambiente seguro? O pai, de manhã, bota a roupinha bonitinha na criança, seus 4 aninhos, tudo lindinho, roupinha linda, vamos passear. Aí vai para o pediatra. Chega lá, hoje os consultórios de pediatra parecem parque de diversões, né? Viu? Muito legal, tem geladeira, tem desenho, tem brincadeira, tem... Se demora, tem até montanha-russa. A criança fica lá divertindo, feliz, daqui a pouco sai aquele pai de santo todo de branco, daquela gruta. Próximo, pode entrar. Aí quando o molequinho entra, aí começa a ver aquela sala de torturas, né? Injeção, cama, parece câmara de gás, tudo lá. Aí o que o pai faz na hora da criança tomar a vacina? Põe o moleque no colo aqui assim, arreia as calças dele, expõe a vergonha do moleque na frente do estranho, segura aqui no colo e fala, ele está seguro, pode aplicar a injeção. Naquele momento a criança vai achar o pai terrível. Mas talvez o pai nunca tenha amado tanto aquela criança como naquele momento. Porque segurança é um ambiente onde você segura o seu filho, se for preciso, para sofrer as consequências do crescimento. Você entende isso? Nós precisamos criar famílias onde haja um ambiente de segurança. E não há segurança sem limites. Posso ouvir amém? Vamos seguir um pouco mais. Outro sintoma é que essa família tinha uma ética distorcida. O que eu chamo de uma ética distorcida? O pai, que é Mica, coloca o próprio filho para ser o seu sacerdote, para receber a bênção de Deus. Por que eu digo que é uma ética distorcida? Pela lei, só podia ser sacerdote quem fosse da tribo de Levi, da família de Arão. Da tribo de Levi poderiam ser levitas, trabalhar na casa do Senhor, mas sacerdote tinha que ser levita, descendente de Arão. Esse menino era descendente de Mica, que era um efraimita, da tribo de Efraim. Ele não podia ser sacerdote. Mas como o pai queria dar um jeitinho na situação, ele coloca o próprio filho como sacerdote. Ele está ensinando ao filho uma ética equivocada. Quando for vantagem para mim, eu posso torcer o que é legal. O David falou aqui que nós somos cerca de 40% de evangélicos no Rio de Janeiro e não conseguimos mudar. Para as pessoas que estudam comportamento de grupos sociais, dizem que se 20% de uma população abraçar uma ideologia, uma filosofia, e for muito firme naquilo, eles conseguem mudar os 80%. Nós somos cerca de 40 milhões de evangélicos no Brasil. São mais de 20%. Mas a despeito disso, ainda continua tendo corrupção na política, porque muitos políticos evangélicos são mais sujos que os políticos que são ateus. Nós continuamos tendo injustiça social, porque muitos empresários cristãos são mais perversos que empresários da Umbanda. Nós continuamos tendo distorção na vida artística, porque muitos cantores gospel, evangélicos, que cantam músicas gospel, são mais pilantras do que cantores do mundo. Por que isso está acontecendo? Porque nós não estamos tendo a ética cristã. Nós criamos a nossa própria ética. Não está faltando crente no Brasil, gente. Está faltando gente justa. Já tem crente demais. Nós precisamos de gente justa. Gente que paga seus impostos. Gente que cobre quando for preciso cobrar. Gente que vote com sobriedade, que não venda o seu voto para um jogo de camisa de futebol, que não venda o seu voto para uma laje, que não venda o seu voto para um ônibus de discussão para a igreja, que não venda o seu voto por dinheiro para a igreja. Igreja não é no balcão de política. Nós precisamos reverter isso logo em nome de Jesus. Amém, irmãos? Precisamos ter coragem e moral para ir na casa de um político e falar: nós não dependemos de você. Você é um servidor público. Eu elegi você, eu posso cobrar de você. Mas enquanto nos vendermos por favorecimentos da mesa do rei, não temos moral e ética para cobrar. Nós reclamamos da corrupção na política, mas enquanto nós cristãos demos jeitinho em tudo, enquanto subornamos o guarda para não sermos multados, enquanto fomos patrões e sonegamos impostos, enquanto fomos empregados e fomos péssimos empregados, nós não temos moral de cobrar da nação. Mas Deus vai levantar uma nação justa, amém, irmãos? Uma geração justa que vai fazer a diferença. E você sabe por que falta justiça? Sabe por que faltam justos? Porque nos formataram no modelo de religiosidade. Para muita gente, essa aqui ainda é a casa de Deus. Esse lugar aqui é lindo, maravilhoso. Eu fiquei admirado quando entrei aqui. A estrutura é maravilhosa, tem que ser assim mesmo. Mas essa aqui não é a casa de Deus. Você e eu somos a casa de Deus.
Você precisa entender isso. Aonde você estiver, você é a casa de Deus. E sabe por que é essa injustiça? Eu duvido que alguém tenha coragem aqui de pegar o seu tablet, o seu celular e abrir um filme pornográfico. Mas em casa abre. Por quê? Porque você acha que aqui é santo e a tua casa não é. Justiça em todo lugar, meu irmão. Nós nos tornamos religiosos. Nós adotamos o modelo da cultura grega, do que é supralunar e sublunar. O que está acima da lua é sagrado, abaixo da lua é impuro. Então o trabalho de um sacerdote, de um filósofo é santo. O trabalho de um trabalhador braçal não é. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. O meu trabalho como pastor não é uma grama mais santo para Deus que o trabalho de um servente de obra. O trabalho de um músico não é 1 milímetro mais santo para Deus do que o trabalho de um motorista de ônibus. O trabalho de um profeta não é mais santo para Deus do que o trabalho de um advogado. Todo trabalho revela a glória de Deus, porque Ele é quem deu os dons. Todo o dom perfeito vem do Pai das luzes. Revele a glória de Deus como dona de casa, como empregada doméstica, como motorista de ônibus. Seja justo. Oh! Isso é cultura do céu, irmãos. Isso tem que ser ensinado nas famílias. Se você é um servente, seja um servente de obra justo. Se você é um engenheiro, seja um engenheiro justo. Se você é um político, seja um político justo. Se você é um pastor, seja um pastor justo. O que você fizer tem que ser santo e justo, meu irmão. Senão a gente fica nessa hipocrisia. A gente aprendeu tanta coisa errada, sabe? A gente vai orar. Senhor, meu Deus e meu Pai. Os Deus se impressionasse com mudança de voz. Eu já ouvi tanto, pastor, você tem que mudar porque eu sou isso aqui mesmo. Eu falo assim mesmo, eu falo rápido mesmo, eu converso assim mesmo. Eu não tenho que ser outra pessoa em cima do púlpito, eu sou o Silfarne, que Deus me amou do jeito que eu sou. Ele conhece as minhas podridões, as minhas sujeiras. Eu não posso vestir uma roupa diferente para mostrar para os outros aquilo que eu não sou, meus irmãos. A santidade não está no perfil que você tem. Quando foram prender Jesus no jardim do Getsemane, o que Judas falou? Aquele que eu beijar no rosto, esse é o mestre. Sabe por que ele teve que fazer isso? Porque Jesus era tão comum que ele não sabia quem era Jesus no meio da multidão. Que Deus levante líderes assim, amém, irmãos? Que sejam conhecidos pela justiça, não pela marca do seu carro, não pela marca da sua roupa, não pela sua conta bancária, não pelo seu programa na televisão. Ser conhecido pela sua justiça. Que os seus vizinhos conheçam a tua justiça, que os teus colegas da faculdade conheçam a tua justiça, que os teus familiares conheçam a tua justiça, porque assim nós vamos transformar esse Brasil de uma vez por todas. Oh! Venha o teu reino, Senhor, nas famílias. Deixa eu correr um pouco mais aqui. Agora é sério. Outro sintoma ruim, que havia uma confusão de papéis naquela família. O cara contrata um jovem para ser o seu sacerdote e diz que vai chamá-lo de pai, mas depois passa a tratá-lo como filho. Essa desordem, essa confusão de papéis está matando essa geração. Mais uma. Ele chega ao cúmulo da incoerência quando eles consagram um ídolo ao Senhor. Como é que alguém consagra um ídolo ao Senhor? Eu vinha conversando com o pastor Patente e com o David no carro sobre isso. Essa geração está aprendendo em casa que se orou está bom. Nós começamos a aprender algumas palavras certinhas para dar certo. A gente pensa que engana Deus com um determinismo, com palavra específica. Se eu orar assim, vai ter que acontecer. Aí começa os passos. 5 passos para a prosperidade, 5 passos para a vida plena, 5 passos para conquistar tudo. Começa a perder 5 passos para perder em nome de Jesus, irmão. 5 passos para morrer, 5 passos para ir para a cruz, amém, irmãos? A gente começou a criar muito factóide aí na igreja. O que esse cara faz? Ele santifica e consagra o ídolo ao Senhor. Estava falando com eles, com um amigo meu, pastor, me falou essa semana, que um casal procurou eles para ser membro da igreja. Um morava 30 quilômetros da igreja, outro a 40 quilômetros, um casal. Ele estranhou, por que vocês moram tão longe, querem congregar aqui? Aí descobriu que na verdade os dois eram casados, cada um com uma pessoa diferente, evidentemente. Eram amantes, mas queriam a bênção de Deus. Você entende? Nós estamos, como de Jesus, coando mosquito, engolindo camelo, gente.
É como aqueles religiosos que subornaram Judas, pagaram falsas testemunhas para condenarem Jesus, mas não pisaram no pátio de Pilatos para não se contaminar, porque era um solo gentílico, ia começar a Páscoa. Você entende o que eu estou falando? Você vai para Termas, pega a prostituta, mas não toma cerveja, porque beber cerveja é pecado. Alguma coisa está errada. Você entende o que eu estou falando, meu irmão? E esse homem constrói, entre os ídolos, ele constrói os deuses familiares. O que são os deuses familiares? Eram ídolos dos ancestrais. Era um modelo pagão que Israel imitou, de construir ídolos dos ancestrais, dos antepassados, e cultuavam esses antepassados. Um culto às gerações anteriores. Estou falando de aprender com as gerações, de cultuar as gerações anteriores. Irmãos, você sabe que Jesus é o príncipe da paz, amém? Todos sabem disso? Amém? Mas sabe o que o príncipe da paz falou certa vez no Evangelho de Mateus? Não pensem que eu vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Eu vou causar divisão, ele disse, entre o filho e seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Do que ele está falando? Quando a revelação genuína do Evangelho vem, ela causa uma cisão, ela causa um corte com o aprendizado equivocado das gerações anteriores. Houve muita coisa boa que a minha geração, a geração antes de mim deixou para vocês, mas houve muita coisa ruim também. Está na hora de começar a cortar, gente. Amém? Dá um basta nisso. Ah, mas a tradição sempre foi assim, mas o que não era a palavra não serve para esse século. Amém, irmãos? Amém, irmãos? O que não é da palavra não serve. O que não vem por fé não serve. O que não vem por amor não serve. Deus está começando a vocês a possibilidade de viver um evangelho integral. Vai ter que haver cortes. Não dá para servir a Deus e a cultura desse mundo. Para começarmos a caminhar para o fechamento, é lógico que essa história não podia acabar bem. Ele contrata um sacerdote, ele constrói um Deus para ele, ele faz um altar e acha que está tudo bem. Mas se você abrir mais uma vez sua Bíblia, e vamos aqui para a última leitura para irmos para o final, em Juízes capítulo 18. Veja o que acontece em Juízes 18, versículos 18 em diante, 18 ao 21. Juízes 18 a 21. Quando os homens entraram na casa de Mica e apanharam a imagem, o manto sacerdotal, os ídolos da família e o ídolo de metal, o sacerdote lhes perguntou: o que é que vocês estão fazendo? Eles lhe responderam: silêncio, não diga nada. Venha conosco e seja nosso pai e sacerdote. Não será melhor para você servir como sacerdote uma tribo e um clã de Israel do que apenas a família de um só homem? Então o sacerdote se alegrou, apanhou o manto sacerdotal, os ídolos da família, a imagem esculpida, e se juntou à tropa. Pondo os seus filhos, os seus animais, os seus bens na frente deles, partiram de volta. Até aqui. Deixa aberto em Juízes 18 um pouquinho mais, por favor. O que acontece então? Aquele sacerdote foi contratado por Mica, agora é adquirido por uma tribo que lhe oferece uma oferta maior. É assim mesmo. Vocês ficam construindo ídolos. Nós estamos construindo ídolos para nós mesmos, que se vendem por um valor melhor. Deus tem falado muito alto sobre isso, gente. Eu sei que Davi está assumindo um compromisso um pouco difícil. Eu espero que Deus dê graça a ele para manter esse compromisso. Como ele falou, não há nada de errado em alguém cobrar pelo material que produz. Mas até quando vamos estar dando recursos para quem se vende por dinheiro, gente? Isso tem que acabar. Essa geração tem que dar um basta nisso. Estão ouvindo bem? Você tem que dar um basta nisso. Nesse negócio de ligar para cantor, para pastor, tem que mandar e-mail para saber quanto é que quer primeiro de oferta, para saber se vem ou não vem. Ainda ter a cara de pau de falar que vai orar para saber se Deus quer que vá ou não vá. Vai orar nada, vai ver quem dá uma oferta maior.
Só que nós produzimos esse mito. Nós temos igrejas cheias. Não reproduzam isso, próxima geração, por favor. Deem um basta nisso. Como é que está um basta nisso? Quando homens fizerem como o Davi está fazendo, honrem esses homens. Amém? Comprem esse material. Sei que ele precisa cobrar. Quando forem pastores, honrem com oferta se estiverem na sua casa. Sei que ninguém tem que pedir. Mas esse negócio que está acontecendo hoje, como o sacerdote fez, foi fruto do coração do próprio Mica. Nós estamos colhendo isso agora, gente. Nós metemos a pancada nos católicos por causa de imagem e cultura. Nós construímos ídolos aqui dentro da igreja. Nós falamos mal deles, mas lotamos os espaços para assisti-los, para receber autógrafo, para ganhar beijinho no rosto, para tirar foto do lado. Que evangelho é esse, gente? Que evangelho é esse que estamos construindo? Criando ídolos dentro da igreja. E o final da história, ainda no capítulo 18, versículo 22 em diante. Aqui eu vou encerrar. Quando já estavam a certa distância da casa, os homens que moravam perto de Mica foram convocados e alcançaram os homens de Dan. Como vinham gritando atrás deles, estes se voltaram e perguntaram a Mica: qual é o seu problema? Por que convocou os homens para lutar? Ele respondeu: vocês estão levando embora os deuses que fiz e o meu sacerdote. O que me sobrou? Como é que ainda podem perguntar qual é o seu problema? Os homens de Dan responderam: não discuta conosco, senão alguns homens de temperamento violento o atacarão, e você e sua família perderão a vida. E assim, os homens de Dan seguiram seu caminho. Vendo que eles eram fortes demais para ele, Mica virou-se e voltou para casa. Depois disso, a Bíblia não fala mais nada sobre Mica. Mas como é que acabou a história de Mica? Ele construiu uma estrutura para ludibriar a bênção de Deus e perdeu tudo. Quando ele perde tudo, ele volta para casa vazio. Eu não sei como acabou a história de Mica, mas eu quero falar para algumas pessoas aqui que construíram bênçãos em lugares de maldição. Deixa eu falar uma coisa com vocês, irmãos. Às vezes as perdas são as tuas verdadeiras vitórias. Quem diz para você que você vai ganhar sempre? Tem hora que Deus vai fazer você perder, sim. E algumas perdas vão te deixar vazio. Deus quer te fazer voltar para casa vazio. Amém? Está chegando o momento a gente vir para a igreja, não para dizer: caramba, eu fui para a igreja hoje, quem canta seus males espanta, eu estou alegre demais. Talvez chegou o tempo de voltarmos para casa vazios. Vazios de tudo que construímos equivocado, você entende? Talvez a única forma de começar de novo seja esvaziar tudo, perder tudo. Algumas coisas vão ter que desaprender. Algumas coisas vão ter que ser derrubadas, quebradas, para que o novo se levante. Você vai ter que perder algumas coisas. E é perder mesmo. Deixa eu falar uma coisa com você, meu irmão. Viver com integridade não é nenhuma garantia de sucesso imediato. Estava falando isso com o David no carro. Prosperidade não é fruto de 7 passos para isso, 7 passos para aquilo. Prosperidade é fruto de renúncia para Deus. Porque só há prosperidade genuína em Deus. É a vida Zoe, a vida dele em mim. Para a vida dele viver em mim, a minha vida tem que morrer. Por isso eu repito, em vez de fazermos campanha de 7 passos para conquistar alguma coisa, então nós começar a campanha de 7 passos para perder algumas coisas. 7 passos para morrer. 7 passos para sofrer. 7 passos para ser estendido por Deus. Porque se essa geração continuar sendo bajulada como está sendo, se essa geração continuar vindo para a igreja para ter um ambiente de proteção, venha para cá que seus problemas acabaram. Não sofra mais. Seus problemas acabaram. Seu ministério tabajara, né? Quem disse que você vai parar de sofrer? Quem te disse isso? Esse papo de que se você se ajoelhar, eu te dou tudo que você quer, quem disse foi o diabo, não foi Deus não, gente. O diabo falou: se você se ajoelhar, eu te dou tudo que você quiser. E Deus falou foi o seguinte: seja feita a tua vontade,
assim na terra. Amém? Deixa eu falar uma coisa com vocês. A cultura do céu não combina com a cultura desse mundo. Quando ele está chegando em Jerusalém, ele diz: o Filho do Homem vai ser morto, vai morrer. E Tiago e João, os dois mais próximos, junto com Pedro, dizem: Senhor, dá para um ficar à direita e outro à esquerda do teu trono? Ele falou: vocês não entenderam nada. No mundo é assim. Os maiores dominam sobre os menores. Com vocês não vai ser assim. Estão muito enganados. Vocês que sonham com o ministério pastoral, que há pessoas que sonham com isso aqui, que o sucesso para Deus é o seu nome estar bombando na internet, ou ter 5, 10 mil pessoas. O único sucesso que existe para o cristão é a cruz. Fora da cruz não há vida de Deus. Na cruz eu perco. Na cruz eu entrego tudo. Deus quer mudar a sua história. Deus quer te dar um casamento saudável. Deus quer te dar filhos abençoados. Mas você primeiro tem que estar disposto a viver o que Mica viveu. Mica viveu na força, na marra. Tudo foi arrancado dele. Hoje você pode parar de espernear e falar: Senhor, eu te entrego. É fácil isso? Não. Você acha que eu vivo facilmente essa entrega? Honestamente, não. Quantas vezes eu falei para mim mesmo: o que é que eu estou fazendo aqui? Eu podia fazer qualquer outra coisa que não fosse pastorear. Nem sempre é tão prazeroso. Nem sempre é prazeroso chegar na loja, ter vergonha de falar: qual a sua função? Pastor. Porque esse chamado de pastor hoje é vergonha. Ainda mais porque alguns pensam que é ser um pastor, e eu tenho certeza que a minha vida não se combina com muito do que alguns pensam do que é ser pastor. Perdi muita coisa por causa disso. Mas sabe de uma coisa, queridos? Há 25 anos eu deito na cama com a mesma mulher, que é o grande amor da minha vida. Isso não é discurso de plateia. Ela sabe que é verdade, quem vive comigo sabe que é verdade. Eu não tenho, quando deito na cama, eu tenho algumas dores, gente que me traiu, gente que eu cuidei e me desprezou depois, gente que me tratou como Zé Ninguém. Mas eu nunca deito na cama pensando: aquela pessoa foi iludida por minha causa, aquela pessoa está vivendo a vida de desgraça porque eu a seduzi por causa do dinheiro. Eu deito na minha cama e sei que meu filho trabalha de meia-noite às 6 da manhã para ter o salário dele. Ele não é protegido porque é o filho do pastor. Ele não tem nenhum status diferenciado. Eu vejo meu filho com 20 anos sendo um homem de caráter. Isso é prosperidade. Agora, não dá para ter isso e ao mesmo tempo o que Mica quer. É uma coisa ou outra. Vamos ficar em pé. Vou falar uma coisa com vocês, irmãos. Algumas vezes minha esposa me fala: amor, às vezes eu fico preocupado que você é radical demais. Eu podia diminuir um pouco o meu discurso na igreja. Talvez minha igreja estivesse maior. Eu podia amenizar um pouco alguns princípios, talvez levasse algumas vantagens. Mas Deus é radical, gente. A cruz é radical. Não dá para viver com Deus e com o diabo ao mesmo tempo. Não se engane. Deus quer levantar famílias que apontem a cultura do céu. Famílias onde haja amor, onde haja fidelidade, onde haja limites, onde os papéis sejam claros. Famílias onde haja justiça, caráter sendo formado. Famílias que vão mostrar para o mundo a cultura do céu. Nós não precisamos entrar em guerra contra o movimento gay, por exemplo. Vamos estar em guerra, marcha contra a parada gay. Para que isso? Ame os gays. Ame as prostitutas. Ame os travestis. São nossos irmãos. Sabe o que eles precisam? É de ver modelo de família saudável. Como diz nosso amigo Paulo Júnior,
A salvação do gay deveria ser de se apaixonar pelo meu filho, porque ele conheceu um rapaz que tem a sua sexualidade bem resolvida. A salvação da prostituta deveria ser se apaixonar pelo seu marido, que ele achar um homem de Deus realmente. Por que não podemos falar isso? Porque nossas famílias não estão vivendo a cultura do céu. Quer transformar o Brasil? Vamos transformar nossas famílias. Mas para que isso aconteça, tem que começar no final. Começar perdendo tudo como Mica perdeu. Então eu quero fazer um convite hoje aqui. Sinceramente, quem quer perder tudo pelo reino? Se você quer vir aqui à frente, ouça o que eu estou falando. Não, para um pouquinho só. Para, não quero que você venha para a emoção. Para um pouco. Eu não quero trabalhar com emoção. Eu perdi muita coisa por causa do reino. Algumas carreira profissional que eu imaginava que ia ter, eu perdi. Perdi amigos por causa disso. Perdi prestígio por causa disso. Perdi oportunidades no ministério por causa disso. Eu não estou brincando. Isso não é um discurso para emocionar você. Agora, Deus quer levantar pessoas que, se forem precisas, vão morrer por causa do Evangelho. Você entende o que eu estou falando? Se for preciso morrer, eu vou morrer, mas não vou deixar o Evangelho. Então agora, se você entendeu mesmo, se você quer perder tudo pelo reino, se for preciso, vem aqui à frente. Mica perdeu tudo. Voltou para casa vazio. Eu quero que você volte para casa hoje vazio. Vazio. Quando você chegar em casa totalmente vazio, procure um lugar. Diga: Deus, agora eu estou vazio. Agora, se o Senhor quiser mexer do que o Senhor quiser, o Senhor me enche. Chore, querer, balabaraba, chore, querer, baixere, balabas. Oh! Venha o teu reino, Senhor. Chore, querer, balabaraba, chore. Espírito Santo, Espírito Santo. Olha para cá, meus queridos, antes de orarmos, rapidamente, só isso aqui rápido, mais uma coisa. Sabe o que diferenciou Davi de Saul? Quando Saul pecou, se houvesse um aparelho para medir pecados, um pecadômetro, o pecado de Saul parece ser muito menor do que o de Davi. Então Davi foi sacana, foi safado. Ele transou com a mulher do comandante dele. Ele matou o marido traído para ficar com essa mulher. E Saul, o que Saul fez? Não matou algumas pessoas amalequitas. Desobedeceu Samuel. Mas sabe qual foi a diferença? Quando o profeta Samuel confrontou Saul, sabe o que Saul disse? Vá comigo diante do povo e adore. Sabe qual era a única preocupação de Saul? Reputação. Você está pronto para perder reputação por causa do reino? Se não estiver pronto para isso, não venha para cá. Davi, quando foi confrontado por Natã, ele falou no Salmo 51: não retires de mim teu Espírito Santo. Sabe o que estava dizendo? Senhor, se tiver que tirar o trono, pode tirar. Se tiver que tirar a coroa, pode tirar. Se tiver que tirar minha honra, pode tirar. Mas não retires de mim o teu Espírito Santo. A igreja esqueceu disso. Ela falou: não retire de mim o prestígio, não retire de mim a popularidade, não retire de mim o sucesso. Mas o Espírito Santo está indo embora. Será que dá alguns desesperados dizendo: não retire de mim? Ah, pastor, mas isso não é teológico. O Espírito Santo não sabe. Para a teologia, meu irmão. Entende o que o Espírito está falando. Ele está dizendo que ele tem que ser valorizado como primeiro na sua vida. Enquanto isso não for verdade, não vale a pena estar aqui. Gente, Deus mudou essa nação. Começou a mudar essa nação com gente simples, com pastores que eram serventes de obras, com pastores que mal sabiam falar português. Nós estamos cheios de elites agora, gente. Gente culta, gente que fala bem, gente que veste bonito, mas são pilantras, porque perderam o Espírito Santo. Perca tudo hoje, mas não perca o Espírito Santo. Se você está pronto para perder tudo pelo reino, levante as suas mãos. Eu quero orar nessa hora. Oh, ore. Nada vai roubar tua glória. Nada vai roubar tua glória. Tudo veio de ti e tudo volta pra ti. Sim, Deus. Nada vai roubar tua glória. Nada vai roubar tua glória.
tudo volta. Dê a Ele toda a glória. Nada vai roubar tua glória. Nada vai roubar tua glória. Tudo veio de ti e tudo volta pra ti. Nada vai roubar tua glória. Nada vai roubar tua glória. Tudo veio de ti e tudo volta pra ti. Senhor Deus, estamos aqui, Pai, conscientemente dizendo que se for preciso perdemos tudo pelo Teu reino, Sim, Deus. pela pérola preciosa que é o Teu reino. Oh, te entregamos tudo. Oh, ficamos vazios se for preciso. Enquanto está com seus olhos fechados, se quiser pode baixar sua mão, eu quero fazer um segundo convite para todos que estão aqui na frente no corredor. Aqueles que ainda não são casados, Deus tem sonhado com famílias. Irmãos, quando nós entendemos a saúde das famílias, eu posso ser sincero contigo, o lugar da reunião vai ser só lugar para celebração, porque as famílias vão ser as igrejas, elas vão transformar a sociedade. Eu quero orar por você que queira consagrar a Deus a tua vida afetiva. Você, rapaz, só se case com a mulher que ame a Deus mais do que você. Você, menina, só se case com um rapaz que ame a Deus mais do que você. Ele pode ser o cara mais lindo do mundo, mas se ele não amar a Deus mais do que tudo, não se case com essa pessoa. Deus quer que você tenha uma menina, um menino que ame a Deus mais do que tudo nesse mundo. Quantos querem realmente consagrar, que são solteiros e querem consagrar a sua vida afetiva a Deus, para que você case, que a sua família seja um sinal do reino de Deus? Levante a sua mão. Deus, eu quero orar por famílias novas que vão surgir aqui, Deus, por casamentos novos, de pessoas que vão se casar pelo reino, conexões do reino, Senhor, casamentos que vão interessar o Teu reino, Senhor. Eu consagro esses casamentos, Deus, que as famílias que surgirem nesse momento aqui sejam famílias para o Teu reino, famílias que mostram ao mundo a cultura do céu. Te adoramos, Senhor. Aleluia. Declaramos que nada vai roubar